Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Você que está aí na sua casa, já pesquisou para emigrar para o Canadá, né? Calculou sua pontuação e não chegou na pontuação suficiente para poder emigrar pelo Express Entry. Se você é um desses, a gente vai dar algumas dicas de como melhorar a sua pontuação para emigrar para o Canadá pelo Express Entry. É isso aí. Roda a vinheta. Bom, Marilene, fiquei decepcionado porque não tenho a pontuação necessária para emigrar, né? Fiz todos os testes possíveis e não consegui chegar naquela pontuação. Desisto de emigrar? Como é que é? Não desista nunca. A principal motivação que você tem que ter é que você pode melhorar a sua pontuação e conseguir alcançar a sua migração. Mesmo que não seja tão rápido, mas não desista do seu sonho. Muito bom, então vamos para as dicas então. Como que a gente pode melhorar essa pontuação? A primeira dica é, na verdade, sobre o idioma. Então, muita gente não atinge a pontuação porque não atingiu a nota ideal, adequada no quesito de idioma, seja o francês ou seja o inglês, que é normalmente o preferido por brasileiros. Então, a gente percebe que o inglês ele é responsável por mais de 50% da sua pontuação no profile. Se você tem uma pontuação mediana, um nível mínimo, um pouquinho acima do mínimo, provavelmente a sua pontuação vai ficar abaixo de 400 pontos, o que não é normalmente uma boa pontuação. Então, para que você possa ter uma pontuação de preferência acima de 400 pontos, nós recomendamos que você faça o IELTS, General Training do Brasil, e que você tenha nota 7 no Reading, no Writing e no Speaking e 8 no Listening. Quando você tem essa nota, além dos pontos que você tem normais pelo idioma, você também ganha a pontuação máxima, porque a gente chama de Skills Transferability Combo, que é um bônus points pela sua proficiência no inglês. Então, vale a pena. Se você ficou, por exemplo, com 6,5, vale a pena estudar um pouquinho mais, fazer uma segunda prova e conseguir aumentar bastante a sua pontuação, pensando que não é necessariamente só o aumento do quesito de inglês, mas vai refletir também nos pontos que você ganha como bônus, e é isso que vai fazer a diferença. Então você só tem o bônus máximo quando você atinge essa nota no IELTS. Então lembrando, 7 no Reading, no Writing e no Speaking, 8 no Listening. Para você alcançar esse objetivo, faça um preparatório, tenha aulas particulares, entenda qual que é a sua dificuldade e invista na correção dessa dificuldade. Lembre-se que o teste é uma técnica. Muito mais do que falar inglês, você tem que saber o que o teste está pedindo para você entregar e como você deve entregar. Isso é essencial para você ter uma boa nota, tá bom? Então não desista, invista no seu inglês, melhore um pouquinho mais que você consegue. Bom, consegui a nota do inglês, mas mesmo assim ainda não vai lá. Como é que a gente faz? O segundo item mais importante depois do inglês é o nível acadêmico. Então, se você já tem um bom inglês, mas você não conseguiu uma boa pontuação pela sua formação acadêmica, de repente é o caso de você investir numa graduação que vá contribuir com a sua pontuação. Então, por exemplo, se você tem um tecnólogo de 2 anos, talvez valha a pena fazer um curso de bacharel ou um curso de 3 anos que vai, então, permitir que você conte como 2 ou mais graduações. Porque você só tem 2 ou mais quando você tem um curso de pelo menos 3 anos. Ou, se você já tem um bacharel, pode ser o caso de você investir numa pós-graduação. E se você é uma dessas pessoas, de repente vale a pena considerar estudar no Canadá, porque se você já está considerando investimento para os estudos, você também pode investir para estudar no Canadá, e aí você já vai, digamos assim, matar 2 coelhos com uma cajadada só, que é aumentar o seu nível acadêmico e já estar aqui no Canadá, tendo a oportunidade de fazer networking, de repente conseguir explorar outras formas de imigração também. Então, depois do idioma, o caminho é investir no nível acadêmico. E provavelmente o que você vai gastar no Brasil não vai ser muito diferente do que você vai gastar no estudo aqui, né? Vai ser, de repente, fica quase elas por elas, vale a pena você fazer essa conta, né? Olha, no Brasil, o meu último investimento acadêmico foi em 2008, então eu fiz uma pós-graduação
pós-graduação na FGV, muito conhecida, né? Era um MBA de gerenciamento empresarial com ênfase em gerenciamento de projetos. Naquela época, eu me lembro que foi um curso de 1 ano e 8 meses e o total do investimento foi de R$25 mil. Né? Então, se a gente converter isso, mesmo para um college público, você consegue fazer aqui, por exemplo, um curso de pós-graduação de 1 ano que vai custar em torno de $12 mil por ano. Então, não é muito diferente. Pode ser, enfim, equivalente a fazer o curso no Brasil e vale muito mais a pena fazer aqui no Canadá. Então, pense nisso. Estudei inglês, fiz um curso, mas ainda não foi. Não consegui o ponto. O que me faz? Olha, a experiência profissional, ela é um dos fatores bem importantes também para cálculo de pontos. Depois de 3 anos de experiência profissional nos últimos 10 anos, você já tem a pontuação máxima dentro do Comprehensive Ranking System, que é a pontuação do Express Entry. Então, se você tem menos do que 3 anos, é importante que você considere, então, esperar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais numa área qualificada, porque você completando 3 anos, somado a outros fatores, você pode ter também a pontuação máxima de bonus points, que vai aumentar consideravelmente a sua pontuação. Bom, alternativamente também tem o quê? Pode ser o francês, de repente o francês não dá um up? Quem tem francês, na verdade, além de ter os pontos por ter uma segunda língua, ou mesmo que o francês seja o único idioma que você está utilizando para pontuação para o Express Entry, você tem, na verdade, pontos adicionais. Então, se você ficou com uma pontuação muito baixa e tem uma facilidade com o francês, de repente vale a pena fazer a prova do francês. A pontuação, ela é maior do que se você tiver o inglês. Então, se você tiver inglês e francês, com o francês pelo menos intermediário avançado, que a gente chama de nível 7, você pode ter até 30 pontos a mais. E se você tiver o francês só sem o inglês ou com o inglês muito, muito baixo, ainda assim você tem 15 pontos adicionais. Então, se você tiver, por exemplo, começando do zero, de repente vale a pena começar com o francês. Existe uma similaridade muito grande com o português e você vai ter pontos mais altos com o francês do que com o inglês. Agora, se você já tem o inglês e ainda assim precisa de pontos adicionais, vale a pena investir no francês também como um plus, porque além de dar a pontuação da segunda língua, também vai ter pontos adicionais por ser o francês, que é um estímulo que o governo está oferecendo para aumentar o número de pessoas que falam francês fora de Quebec. Ninguém fala, né? Aqui ninguém fala. Isso é só para pontuação. A verdade, se você tem intenção de imigrar para qualquer província fora Quebec, a verdade é que no dia a dia você só vai usar basicamente o inglês e é muito raro você conseguir encontrar alguém que fala francês. E tem a idade também, né, Marilene? Bom, essa eu acho que não dá para resolver, não dá pra gente decrescer a idade. Mas qual que é a solução para isso aí? Eu acho que nesse caso a questão da idade é só, primeiro, não perder tempo. Se você já está perdendo pontos por conta da idade, tentar viabilizar o seu plano de imigração o quanto antes possível para que você evite perder mais pontos. E se já for muito, muito, muito tarde, digamos assim, você já está com a idade um pouquinho mais avançada, está tendo um impacto muito grande na sua pontuação geral, porque, por exemplo, já perdeu todos os pontos por idade, de repente a gente pode fazer um processo de estudos, né, no qual você vem com a sua família para um processo de estudo e trabalho, por exemplo, um estudo, o outro trabalho, e de repente dá para a gente focar em províncias que têm um processo mais facilitado de imigração com o suporte do empregador, como por exemplo BC, British Columbia. Aqui em BC, você pode aplicar o processo de imigração com o suporte do empregador, é considerada a sua job offer, é considerado o seu nível acadêmico, nível de inglês ou francês e seus anos de experiência diretamente relacionados à sua profissão. No entanto, não é considerada a idade como critério de avaliação. Então, é uma forma bem interessante para quem está com um pouquinho mais de idade. A alternativa seria ou processos provinciais ou um processo de estudo e trabalho que vai te ajudar a aplicar para um processo provincial no futuro. A alternativa seria você ser o Benjamin Button, né? Exatamente. Essa seria uma alternativa. Se um dia descobrirem algo, essa pode ser uma solução também. Pois é. Bom, você acha que nessa questão da idade, os anciãos como nós, assim... Nós não, a Marilene é nova ainda, eu que sou mais... Imagina. Não, depende. Melhor não revelar a idade. Você acha que essa questão da idade, o estudo pode ser uma solução? Com certeza. Para quem tem uma preferência, assim, por uma província mais popular, no sentido assim, não quer ir para uma província muito menor, quer vir para Vancouver, por exemplo, quer vir para uma grande cidade, eu acho que o caminho sim é o caminho de estudos,
né? Porque com a sua experiência profissional, você vai conseguir, muito possivelmente, uma oferta de trabalho que é Skilled Worker e com o suporte do empregador, conseguir viabilizar o seu processo de imigração. Vai ter opções de adicionar pontos pelo Canadian Experience Class, então o estudo pode ser uma alternativa também para abrir portas para permitir uma imigração, mesmo que não nesse momento, num futuro próximo. Muito legal. E se você pesquisou e ficou desanimado, ó, você vê que tem soluções, né? Não desanime. Marilene, conta pra gente como que a Evisa pode ajudar esse pessoal que agora ficou um pouco mais animado com essa possibilidade, né, de aumentar os pontos e finalmente conseguir migrar. Cada caso é um caso, é por isso que normalmente a gente recomenda o agendamento de uma consulta com um dos nossos consultores. Então entre em contato com a gente, os dados de contato estão abaixo aqui na descrição do vídeo e nessa conversa a gente vai conseguir entender, baseado nos seus objetivos, no seu timeline, no seu budget, qual que é o melhor caminho para você. Muito bom, os contatos estão aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. Isso daí, queria agradecer a Marilene mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Até a próxima.